Você já ficou relutante para ir num lugar que você não queria ir? Depois você acabou indo? Essa é a história de Jonas. Sabia disso? Resumindo, foi isso, né? Ele ficou relutante, ele foi chamado. Existia um povo em Nínive. Era um povo muito violento, um povo realmente... Porém, Deus quis derramar misericórdia sobre aquele povo e falou: você, Jonas, é meu profeta, você vai para essa terra e aí você vai ser extremamente usado por Deus. Enfim, Deus, não sei a maneira que Deus falou com Jonas, né? E Jonas falou: olha, não vou, eu vou para outro lugar. Ele pegou, comprou uma passagem e pegou a embarcação, foi para a região de Tarsis. E quando ele foi para Tarsis, no meio da sua viagem, começou a ter uma grande tempestade. E foi uma tempestade tão forte que começaram a jogar. Tarsis era uma cidade muito rica, tinha uma carga muito preciosa. E começaram a jogar fora as cargas da embarcação. E quando não tinha mais o que jogar fora, começou, olha, o capitão da embarcação falou: não, estamos debaixo de juízo de Deus, quem está em pecado aqui, né? Vamos começar a jogar as pessoas no mar. Jonas estava no fundo do navio, escondidinho, e aí foram chamar ele lá, creio eu, e aí ele falou: é por minha causa. Então ele estava fora do propósito de Deus e no fundo de um barco. Ai, ninguém vai me ver aqui. Eu não vou viver o chamado de Deus, eu quero ficar aqui escondido. Estou aqui no fundo, pior que tá, não fica. Pior do que tá, pode ficar assim, o desobediente do chamado de Deus. Aí ele pegou e foi jogado no mar. E o mar acalmou. E aí ele falou: bom, eu já estou aqui, eu estou salvo, estou com Deus. Se eu morrer, me jogaram aqui no mar, pior que tá, não fica. E aí, o que aconteceu? Veio um peixe e abocanhou e engoliu Jonas. Aí, ele estava do fundo do navio, ele foi para o fundo do mar. E do fundo do mar, ele foi para o fundo da barriga de um peixe. Agora aqui, essa escuridão, esse caos, esse cheiro, sem certeza, meu Deus do céu, imagina a mente de Jonas. E ali ele começa a orar. Começa a clamar a Deus. E o peixe vai para o fundo do mar. E o peixe, depois da oração de Jonas, do reconhecimento do chamado de Jonas, depois de Jonas parar de brigar, de parar de relutar, o peixe vomita Jonas dentro do propósito dele, próximo à cidade de Nínive. Ele se locomove a Nínive, caminha até Nínive. Nínive não é uma cidade litorânea, porém aí ele descobriu que era o chamado de Deus e ele foi por terra ali para a região de Nínive. E ali ele foi e pregou para Nínive, toda aquela cidade se converteu. E Deus fez uma grande obra através dele. Depois se revelou a misericórdia que Deus tinha, o amor que Deus tinha pela alma que se converte, que se arrepende. Deus tem um chamado para a tua vida. Você tem estacionado e não tem vivido o chamado de Deus na plenitude. Você tem fugido do chamado de Deus. E hoje Deus está te chamando para você viver o propósito da sua existência. Você não sabe minha vida, pastor. Eu não sei, mas Deus sabe. Você pode dar um passo para cima do seu chamado. Existe muita coisa que você está deixando de fazer que você pode fazer. Talvez sua alma entrou na zona de conforto. Você está no fundo do navio indo para um lugar diferente. Mas ali em Nínive era o lugar que Deus queria levar Jonas. E Jonas estava indo para Tarsis. Ele se escondeu no fundo do barco. A Bíblia diz: se eu estiver no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Deus está vendo que você tem um chamado e pode ser extremamente usado por Deus.
E ali ele pensou, a pior que tá não fica, foi jogado no mar. Pior que tá não fica, foi para dentro da barriga do peixe. Pior que tá não fica, foi para pressão dos fundos dos mares. Pior que tá não fica, e foi vomitado na terra firme e teve que caminhar para Nínive. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, precisa acontecer algumas coisas para a gente perceber que esse propósito precisa se manifestar. Talvez dor. Eu tive que passar por dores na minha vida para poder viver o chamado de Deus. Tive que passar por decepções, frustrações da minha vida e não conseguia ajustar minha vida, querendo casar, querendo estabilizar, querendo ter um relacionamento com a minha família e aquilo desmoronando ao meu redor. Mas quando eu despertei para viver um propósito de Deus, Deus mudou minha história. Eu sei que Ele pode mudar a sua história. É um tempo de você viver o chamado de Deus. Deus está te chamando. Em Apocalipse 3, capítulo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Jesus está batendo na porta do seu coração, te chamando, te convidando para que você viva o chamado dele, viva a essência de Deus. Eu quero orar. Você quer entregar teu coração para viver o chamado de Deus? Entre debaixo dessa oração e deixe o Espírito Santo falar contigo. Querido Pai, eu quero apresentar o teu filho debaixo do chamado do Senhor, debaixo da unção do teu Espírito, debaixo do seu poder, da sua autoridade, da sua força, em nome de Jesus. Céus abertos, a força do Espírito, a unção de Deus se manifestando, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor venha se manifestar em nome de Jesus, no poder e na unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, leva teu filho, tua filha ao chamado do Senhor, despertando, se posicionando. E em nome de Jesus, aonde você está, levante sua mão aos céus e diga: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Porque quando Deus toca em alguém, ele pergunta: a quem enviarei eu? Deus fez isso com Isaías. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Viva o chamado de Deus. Compartilha para alguém que você quer que viva o chamado de Deus. Compartilha para alguém especial. Falar: essa pessoa tem que viver esse chamado. Essa pessoa tem que viver o propósito dela. Ela tem um chamado, ela é cheia de dons, ela é tão especial. Então compartilha para essa pessoa. Fala assim: assista até o final e você vai entender por que eu compartilhei esse vídeo. Porque você tem um chamado especial. Comente, curte. Tenha um dia maravilhoso, graça e paz.